complementar e aí eu apresento o vídeo, tá? Eu vou falar de um assunto agora que eu considero um pouco mais urgente, muito embora o tema do vídeo seja também muito importante. Na data de ontem, né, houve um julgamento muito problemático no Supremo Tribunal Federal. O julgamento é problemático porque foi um julgamento que contrariou texto expresso de lei. E, haja vista o tom conferido, né, a esse julgamento, há grandes chances do Supremo Tribunal Federal entender que a decisão tomada ontem deve ter efeito retroativo. Então, para que a população que nos acompanha compreenda, eu vou detalhar. O que foi que o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem? Decidiu que quando há um processo criminal com colaboradores ou delatores e delatados, na hora da manifestação final, ou seja, na hora da apresentação de memoriais ou de alegações finais, primeiro falam os delatores ou colaboradores e depois os delatados, tá? O que diz a lei processual penal? Que haverá o prazo para a acusação, ou seja, para o Ministério Público, e depois o prazo para a defesa, né, para o acusado. Quando há vários réus, esse prazo da defesa, ele é um prazo que a gente chama em processo prazo comum. Corre para todos os réus ao mesmo tempo. Qual foi a inovação criada, né, na data de ontem? Os colaboradores ou delatores deverão ser tratados como acusadores. Então, o Ministério Público fala, colaboradores falam, né, ou delatores, e delatados falam para o final, tá? É uma interpretação mais benéfica para o delatado. Essa interpretação vai trazer alguns problemas práticos, né? Porque e se acontecer do delatado trazer alguma referência, por exemplo, ao colaborador, aí reabrem-se os prazos, mas o Supremo não se debruçou sobre os problemas que podem surgir. O importante é que fique claro que a lei não prevê dessa forma, tá? A lei prevê, fala Ministério Público, depois falam os acusados. E delatores e delatados são acusados, tá? São partes acusadas no processo. Pois bem, ontem o Supremo deu uma interpretação mais benéfica ao delatado. Esta interpretação é uma interpretação de natureza processual penal, não é de natureza penal, tá? Isso é muito importante explicar. Normas penais são normas que criam crimes e mudam penas. Normas processuais estão relacionadas, por exemplo, às audiências, aos prazos, tá? Elas não tratam do crime propriamente, elas tratam do processo. Então, dizer que o delator fala primeiro, o delatado fala depois, é inequivocamente um assunto de natureza processual. Por que isso é importante? Isso é importante porque aquela regra que todo mundo alardeia, de que norma penal retroagem para beneficiar, essa tal regra só diz respeito à norma penal material, né? Então vem uma mudança uma situação que é crime deixa de ser crime, vai retroagir. Vem uma mudança que um crime que era apenado com 8 anos no máximo passa a ser apenado com 5 anos no máximo, vai retroagir. É uma norma de natureza penal. Vem uma mudança legislativa que muda o prazo, de 3 para 5 dias, de 5 para 3. É uma norma processual. Esta norma não retroage, tá? Esta norma entra em vigor e colhe os processos que estão em andamento em fase compatível com essa nova normativa, tá? Então, se a norma tem natureza penal, retroage. Se a norma tem natureza processual, não retroage. O que isso significa? Significa que se o legislativo tivesse mudado a lei para prever claramente que o delatado fala por último,
esta nova lei não poderia ser aplicada retroativamente. Senhor presidente, uma comunicação para complementar o raciocínio? Muito obrigado. Então, repetindo, se o Poder Legislativo tivesse criado uma lei prevendo expressamente que o delatado fala por último, é inequívoco que essa lei não retroagiria. Ela entraria em vigor, colhendo os processos em andamento em fase compatível com essa nova normativa. Ocorre que nós não estamos sequer falando de uma lei. Olha, a natureza processual já impede a retroatividade, mas nós não estamos sequer falando de uma lei. Nós estamos falando de uma interpretação jurisprudencial. Se sequer uma lei de natureza processual penal retroage, que dirá uma interpretação jurisprudencial. Então, por todos os ângulos que essa decisão de ontem venha a ser interpretada, por todos os ângulos, é imperioso concluir que ela só pode valer daqui para frente, que ela não pode ser aplicada para os casos que já foram decididos, para as condenações que já foram determinadas. Eu não estou dizendo isso porque eu quero simplesmente proteger a Lava Jato. Não é isso. Eu estou dizendo isso porque isso é o certo. Eu estou dizendo isso porque isso é o que está escrito nos manuais, nos livros, pelos doutrinadores. Então, se o Supremo Tribunal Federal decidir de forma diversa, estará desrespeitando a lei vigente, estará desrespeitando a natureza da normativa processual penal, estará desrespeitando a máxima de que decisão jurisprudencial não é lei e por isso não pode ser aplicada retroativamente. Ficará evidente que o desejo é um só: desfazer todo o processo de depuração que a duras penas nós estamos realizando nesse país. Não é só a Lava Jato que está em risco. São todas as operações federais e estaduais que estão em risco. Não é só a segurança jurídica que está em risco, é também a segurança pública. Porque se essa interpretação vigorar, não serão só, e o já não é pouco, os delatados por corrupção, por peculato, por lavagem de dinheiro que serão beneficiados. Serão também os delatados por homicídio, os delatados por tráfico e assim por diante. Não que eu coloque assim em patamares diferentes, mas é preciso dizer isso com todas as letras. Muito obrigada, senhor presidente.